Paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos a palavra de Deus e dar continuidade aqui sobre conceitos acerca aqui do jejum. E hoje nós vamos começar a tratar sobre o porquê de fazer o jejum, os motivos de se fazer o jejum e os resultados que nos garante aí o jejum quando nós passamos a aplicá-lo em nossa vida. Olhando para o jejum, nós temos aqui um preparativo para se falar com Deus. Em Deuteronômio, capítulo 9, verso 9, nós temos aqui, quando subi a montanha para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor celebrara contigo. Permaneci na montanha 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água. Então aqui está uma palavra que Moisés está dizendo acerca daquele episódio, aquele momento que ele esteve no alto da montanha do Sinai, recebendo as tábuas ali da lei, que seria o decálogo, os 10 mandamentos. E deixa bem claro aqui que Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer pão, nem beber água. Também aqui, Deuteronômio aqui, 33, verso 2, que vai também nos confirmar esta passagem, da qual o próprio Deus se revela para Moisés para a entrega das tábuas da lei, e ao próprio Deus ali sustentando Moisés espiritualmente e fisicamente neste período dos 40 dias e 40 noites. Já Daniel, o profeta Daniel, que era ministro lá na Babilônia, no capítulo 9, verso 3, ele diz o seguinte: "E dirigi o meu rosto ao meu Senhor, nosso Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza." Então nós temos aqui um outro propósito que nos mostra, através da vida de Daniel, que ele passou a buscar o Senhor, nosso Deus, com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então nós percebemos aqui propósitos por trás do jejum, de receber aquilo que Deus tem para conceder aos seus filhos por meio do jejum. Nós temos aqui também a questão do jejum, quando o indivíduo se sentia oprimido por grandes cuidados que este necessitava de ter. Então, em 1 Reis, capítulo 21, verso 27, fala assim: "E quando Acabe ouviu estas palavras", seria palavras dos profetas, "rasgou as suas vestes, cobriu de saco a sua carne, e jejuou, e deitava-se em saco e andava abatido." Dentro deste episódio aqui do rei Acabe, a Bíblia diz que Deus proveu a ele o perdão dos seus atos. Então Acabe, ao ouvir as palavras de Deus por meio dos profetas, ele passou aqui a tomar uma nova posição de se humilhar diante de Deus. Então ele passou a jejuar, cobriu-se a sua carne, o seu corpo de saco, vestiu-se de saco, e com isto também nos mostra aqui que ele se deitava e andava abatido. Então ele estava se prostrado, humilhando-se diante do Senhor, nosso Deus. Em 2 Samuel, nós temos um outro episódio,
que relata a Sagrada Escritura, quando fala aqui de Davi, o rei Davi, em 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 16, fala assim: então Davi rogou a Deus pelo menino, o seu filho, que acabara de nascer, e observou rigoroso jejum, e vindo passava as noites prostrado em terra. Perguntaram então os seus servos: que é isso que fizeste? Jejuavas e choravas por teu filho enquanto estava vivo. Mas quando o menino morreu, te levantaste e comeste pão. Então respondeu Davi: enquanto o menino ainda estava vivo, eu jejuava e chorava, dizendo para mim mesmo: quem sabe se o Senhor Deus terá compaixão de mim, de tal maneira que o menino viva? Mas agora que morreu, porque terei de jejuar? Porventura eu poderia trazê-lo de novo? Eu irei a ele, mas ele não virá a mim. Então, um conceito aqui bem claro de Davi, após aquele episódio em que ele se adulterou com Batseba e mandou o seu esposo Urias para a frente de batalha, do qual foi ali morto pela espada dos filhos de Amon. Então, o que nos mostra que quando a criança nasceu, segundo a palavra que do profeta, os crimes que Davi cometeu, o fruto deste resultado seria a morte da criança. A criança não viveria. Mas Davi entendeu que enquanto tinha ali fôlego de vida, ele pôs-se a jejuar pela vida da criança. E ele passou a jejuar rigorosamente, dia após dia. Foram 7 dias de jejum em que Davi, nenhum desses dias, comia pão. Ficou sem comer pão. Mas quando a criança veio a falecer, Davi levantou-se e passou a comer pão. E quando seus servos vieram questioná-lo, Davi disse: enquanto o menino vivia, eu assim jejuei. Então, enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, então eu tenho esperança de poder aqui manter um jejum em prol da vida. Mas vindo o falecimento, por que eu deveria jejuar? Então Davi dá uma resposta dizendo assim: eu vou até o menino. Quer dizer o quê? Que Davi ainda iria passar por este processo de todos os mortais, que é morrer. Mas quanto à criança que já havia morrido, não haveria mais de vir até ele. Então Davi deixa isso bem claro, que o jejum somente é feito aqui no quesito de promover a vida, de conservar e preservar a vida. Então Davi tinha esta ideia, este sentimento e este conceito. Outras questões aqui que nós podemos ver aqui dentro da palavra de Deus, está aqui: e era praticado o jejum pela nação em perigos iminentes de guerra e destruição. Então veja bem, quando uma nação passava por uma situação de perigo, de calamidade, de guerra, de destruição, então o povo, toda a nação, estabelecia ali um jejum, jejum nacional, um jejum social em que todos estavam envolvidos. Nós vemos isso em Esther, capítulo 4, lá em Susã, na Pérsia. Todos os judeus passaram a jejuar através ali das normas da rainha Esther, juntamente com seu tio, primo Mardoqueu. Então, Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imaginas que, por estares no palácio do rei, terás mais sorte de escapar do que todos os outros judeus? Pois, se
todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para uma ocasião como esta que chegaste a ser rainha? E Esther responde de novo a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Então veja bem aqui a atitude, a coragem da rainha Esther, sabendo que já havia um decreto que toda pessoa que viesse se apresentar diante do rei, que não fosse ser chamado por este, e morreria, passaria pela pena capital, a não ser que fosse manifestada ali a graça do rei em favor da vida daquela pessoa quando este estendesse o cetro. Então, Esther, foi pedido a ela, através de Mardoqueu, que intervisse no decreto de Ramã, que tinha ali o decreto da destruição de todo judeu em Suzã, na Pérsia. Mas ela disse a Amã para Mardoqueu que não teria condições de apresentar, porque até então o rei não tinha chamado. Mas o seu tio primo, aqui Mardoqueu, deixa bem claro para ela, fala, olha, quem sabe que é por esta ocasião, este foi o momento, esta foi a oportunidade em que na história Deus te levantou como rainha, para que pudesse intervir pelos teus irmãos, pela nação judaica. Então nos mostra aqui que está dizendo assim que se ela não intervisse, Deus poderia levantar de um outro modo, de uma outra situação, livramento e socorro para os judeus. Mas ela, por ser judia, também, juntamente com sua casa, também passaria pela mesma situação. Então ela propôs para com Mardoqueu, e não somente ela, mas também as suas servas, as suas empregadas, que pelo espaço de 3 dias jejuasse por ela e por toda a nação. 3 dias eles ficaram jejuando noite e dia, 3 dias consecutivos. E ela disse, terminando os 3 dias, irei ter com o rei. E se perecer, se for a causa de que eu venha perecer, pereci, mas eu vou perecer aqui em busca da provisão e do livramento do meu povo. Então, o que nos mostra a história é que o rei, quando viu Esther, ele estendeu o cetro, porque encheu-se de graça para com Esther. E ali foi-lhe concedida a petição em favor do seu povo, que viesse ser poupado do seu povo, e que viesse ali, estes receber ali o livramento que estava iminente contra a vida destes. Então a gente percebe aqui a questão de preservar. Então o jejum contra mudança aqui de decreto, contra vidas que venham ser destruídas em tempos de guerra. Em 2 Crônicas também nós temos um episódio desse, quando o povo de Monte Seir, o povo de Amon, o povo de Moabe, 3 povos se levanta contra a nação judaica, e ali estava o rei Josafá, sabendo que estes viriam contra ele, e ele convoca toda a nação para jejuar por causa deste momento em que esses 3 povos tinham se levantado para arrasar, para destruir ali o povo judeu. E a Bíblia diz o seguinte: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá.
Então nós percebemos aqui o governante, o rei, ele levanta aqui um decreto, e o interessante é que o primeiro a buscar ao Senhor, a recorrer ao Senhor e colocar-se em jejum é o próprio rei. E em seguida, ele coloca aqui também o povo para jejuar, toda a nação de Judá também jejuar. Então nós vemos aqui um papel de um líder, tendo aqui, dentro aqui da gestão participativa, o povo aqui também atuando juntamente com o rei. Então nós percebemos que todos estes passaram a jejuar para que Deus viesse prover um grande livramento para toda a nação. E segundo a Sagrada Escritura, quando eles passaram a jejuar, a orar e a buscar o Senhor, a Bíblia diz que os levitas, sacerdotes, tocando as trombetas e clamando, dizendo que o Senhor é bom e a sua benignidade, a sua misericórdia dura para todo e sempre, eternamente, a Bíblia diz que os inimigos se confundiram e uns passaram a matar uns aos outros. Então Deus proveu um grande livramento por meio do jejum, da oração e de buscar a face do Senhor. Então, quando todos estão de comum acordo em busca de um mesmo propósito, nesta unidade, Deus garante uma grande vitória, um grande livramento. E quem sabe, Deus também sara toda uma nação. Então, muito importante nós nos atentarmos aqui para esses conceitos aqui acerca do jejum. A Bíblia fala aqui que o jejum também é como ato memorável entre as gerações. Ainda em Esther, também no livro de Esther, lá fala, no capítulo 9, ela fala no verso 31, fala assim, para confirmar esses dias de Purim, que é mudança de sorte, nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Esther lhes tinham ordenado e como eles mesmos já o tinham estabelecido entre si, e pela sua descendência no tocante aos seus jejuns e às suas lamentações. Até o dia de hoje é lembrado os atos memoráveis, os feitos memoráveis, tanto aqui do judeu Mardoqueu e da rainha Esther. E Israel até hoje celebra esse dia do qual uma semente, uma geração, uma raça, um povo foi preservado por meio do jejum perante os olhos do Senhor, nosso Deus. Então nós vemos que é colocado como ato memorável. Então o jejum pode fazer com que os fatos sejam marcados na história. São fatos marcados numa história de um grande povo. Então nós vemos também aqui a questão aqui que durante a praga de gafanhotos, pensa bem, em momentos de calamidade, em momentos de fome, em momentos de pandemia, em momentos em que há escassez de alimentos, nós olhamos aqui a força do jejum. O profeta Joel também fala isso lá no seu primeiro capítulo, está lá registrado, dizendo assim, olha a ordem, o mandamento de Deus. Santificai um jejum, quer dizer, tem um jejum santo, um jejum separado, com o propósito de buscar a face do Senhor. Santificai um jejum, convocai, chamai a assembleia, quer dizer, tem uma grande reunião, um dia de proibição seja estabelecido. Quer dizer, que não haja trabalho braçal, não haja uma atividade laboral, mas que todos reúnam os anciãos e todos os habitantes da terra, na casa do Senhor, no templo do Senhor, em que habita o nome do Senhor, vosso Deus. Clamai ao Senhor, vosso Deus. Então aqui foi estabelecido um jejum neste período em que os gafanhotos, as pragas estavam invadindo os campos e estava ali trazendo o que? Escassez de fome. E o povo estava passando por uma situação terrível de pragas, de fome,
de escassez, de miséria, e o povo todos foram chamados para santificar um jejum em prol desta causa, para livramento desta causa terrível. E Deus assim pode também ali se atentar para este momento. E ainda em Joel capítulo 2 nós vemos aqui o verso 12 e 13. Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Olha o propósito. Então, muitas vezes as pessoas fazem o jejum, mas tem algo a mais. Conversão do coração. O coração venha ter a sua techuvá, o retornar o coração para Deus. Com jejum, com lamento e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quer dizer que não seja somente uma apresentação superficial, uma apresentação apenas física, externa, mas seja algo interno, de coração, o homem interior sofrendo essa mudança, a aflição da própria alma, então tendo este retorno para Deus. Então voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e abundante em sua bondade, e se arrepende do mal. Então que nós venhamos buscar o Senhor com jejum, com rogo, com prantos, com lágrimas, mas de todo o nosso coração buscando o Senhor. Então que o nosso homem possa buscar o Senhor de todo o nosso ser, com toda a nossa profundidade do nosso ser. Não seja somente algo de aparência, mas seja algo sincero e verdadeiro, entendendo que o nosso Deus é um Deus que pode mudar circunstâncias. E olhamos aqui o retorno dos exilados. Neste momento em que o povo de Deus, o povo de Israel, deixou a Babilônia e estava voltando-se para Jerusalém. Esdras fala aqui no capítulo 8 o seguinte, o sacerdote Esdras aqui deixa registrado. Então proclamei, olha de novo, proclamei um jejum ali, junto ao rio Ava, para que humilhássemos diante do nosso Deus. Veja bem que não é somente o sacerdote, não é somente os ministros do altar, não é somente os pastores, presbíteros, bispos, não é somente padres, apóstolos, mas também todo o povo, toda a autoridade constituída por Deus, também todas as famílias. Veja bem, todos venham humilhar-se diante do nosso Deus, pedindo a Ele caminho reto para nós e para nossos filhos, quer dizer, não somente os filhos do tempo de hoje, mas também para as nossas gerações e para toda a nossa fazenda. Olha só, os nossos bens, as nossas posses, os nossos investimentos, os nossos projetos, os nossos planos, porquanto tive vergonha de pedir ao rei tropas de exército e cavaleiros para que nos ajudassem contra o inimigo no caminho, pois tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem. Olha que coisa tremenda, através do jejum. O que ele está dizendo aqui? A mão do Senhor será por nós. A mão do Senhor é a favor daqueles que desejam, que buscam o bem da parte do Eterno. Mas o seu poder e a sua ira é contra todos aqueles que o abandonam. Então, buscou o Senhor, o achará de todo o seu coração. Então aqui diz: jejuamos, pois, e oramos ao nosso Deus, por isso Ele nos foi propício. Então, aqui está um chamado para nós, segundo aqui a palavra de Deus. Se queremos o favor de Deus, queremos que Ele seja propício, a sua propiciação venha sobre nós, a nossa cobertura sobre nós, o seu manto esteja sobre nós, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o perigo. A mão do Senhor será estendida, mas, portanto, que nós possamos buscar ao Senhor
de todo o coração. E isto com jejum, com choro, com pranto e lágrimas, que rasguemos os nossos corações perante a face do Senhor, porque a sua benignidade dura para todo sempre. Que Deus abençoe a tua vida. Shalom a todos. Graça e paz do Senhor Jesus.